Aqui é o lugar onde o sonho ele começou, pisando nessa quadra, olhando cada canto desse bairro. Tudo começou aqui e é incrível a gente poder estar vivendo esse momento de poder lembrar desse sonho quando eu ainda era uma criança e não imaginava o que estava por vir na minha vida ainda. Todo sonho ele foi alimentado aqui dentro e poder estar pisando aqui hoje com um sonho realizado é algo que de fato acaba mexendo muito comigo, porque eu nunca sonhei viver o que eu estou vivendo na minha vida hoje. Ricardo Oliveira, o centroavante, a sua área. Tá aí o goleiro toque. Oliveira controla, vai encarar, le pega Oliveira! Ricardo Oliveira! Ricardo Oliveira é o nome dele, o gol que estava desenhado para acontecer assim. Tá aí o goleiro toque. Ali dentro do bairro do Carandiru eu presenciei as dificuldades não só da minha mãe, mas dos meus irmãos também, sempre em busca de uma vida melhor. Ali no Carandiru, um bairro cercado por 5 presídios de extrema pobreza. Ali cresceu eu, meus 5 irmãos, o meu pai e a minha mãe. O Ronaldo, que é o primogênito, tentando realizar o seu sonho de ser um jogador profissional e seguir os passos do meu pai. A Maria de Lourdes, a Nenê, que sempre foi aquela que saía sempre cedo de casa, ajudava minha mãe a colocar o alimento em casa. A Paula, que era a da casa, ficava bastante com a minha mãe. A Nil, que também pouco saía, mas ajudava a minha mãe dentro de casa. Meu pai, as lembranças que eu tenho do meu pai, eram sempre boas, né? Porque ele chegava em casa do trabalho, cansado, trabalhava de servente de pedreiro ou mestre de obras. Chegava cansado, me pegava pelos braços e me levava para comer um bom doce de leite, um doce de amendoim e um refrigerante. É difícil explicar como a gente consegue lidar com o vazio, quando você perde a referência do seu pai, quando na verdade eu tinha só 8 anos de idade, então todo o meu sonho era crescer e ter a presença do meu pai do meu lado, porque ele passava muita proteção, segurança. Crescer com a ausência dele não foi nada fácil para mim, tendo em vista que o que eu mais sonhava era ter o meu pai por perto e vendo eu crescer. A minha mãe acabou sendo o meu porto seguro depois da morte do meu pai, né? Ela acabou tendo que ocupar o lugar do meu pai e cuidar de 6 filhos sozinha. Como uma criança de 8 anos, eu buscava alegria no futebol, alegria na minha família. E assim eu fui crescendo e esse vazio foi sendo preenchido. Eu vivi todos os anos da minha adolescência ali, né? E eu ia ver os meninos jogarem, né? E nunca tinha visto ele. É o modo como Deus faz, né? Como Deus une, né? Nós não nos conhecíamos, porque eu morava na parte da frente, né? Dos prédios e ele na parte de trás. E hoje eu vejo assim como Deus trabalha de uma forma tão grande, né? Era um lugar em que poucas coisas positivas, eu acredito, alguém poderia achar que sairia dali. Para mim é um contraste que, quando ainda era a comunidade, a favela, quando ainda não tinha sido construído o conjunto habitacional de Singapura, nós tínhamos bem no coração da comunidade um campo de terra de futebol muito grande, né? E me passa um filme pela cabeça, porque ali dentro desse campo, com poucos anos de idade,
Eu vi a minha vida em risco quando houve um grande tiroteio, guerras de facções querendo tomar posse do bairro do Carandiru e eu tendo que me jogar no chão para salvar a minha vida. Eu não tive a menor dúvida em tomar a responsabilidade de poder ajudar a minha mãe. Fiz de tudo. Pedia nos faróis, catava papelão na rua, esperava sair o resto de lixo dos grandes restaurantes que existiam ali. Trabalhei de lavador de carro, trabalhei de servente de pedreiro, de eletricista. Eu fiz de tudo. Era sempre uma alegria para mim quando eu voltava para casa com uma provisão e entregava na mão da minha mãe. A situação era difícil. No domingo, na feira, tinha que ajudar para ter verdura, ter frutas em casa, tinha que ajudar de alguma forma, né? Porque minha avó também vendia produtos. Então, eu convivi com essa dificuldade que a gente vivia. Nós já dormimos na rua, já dormimos no quintal. Às vezes que eu não tinha comida em casa, eu saía para pedir nas casas. Mas, de alguma maneira, eu buscava saciar essa fome, era catando papelão na rua ou então batendo nos presídios para levar a comida para casa e, de alguma forma, saciar a nossa fome. O Levai, ele me proporcionou saciar a minha fome e também me proporcionou diversão. E foi um período da minha vida muito importante, onde eu vinha sofrendo algumas frustrações como um pré-adolescente e de experiências negativas, e o Levai conseguiu me trazer alegria e, ao mesmo tempo, saciando a minha fome. Isso para mim foi algo que eu jamais poderia esquecer. Até que um amigo chamado Luciano foi atrás de um clube, conseguiu um teste para mim, uma peneira, e me avisou que tal dia eu tinha que comparecer lá. Quando eu recebo a notícia de que eu tinha sido aprovado, isso para mim veio como uma confirmação de que eu reunia capacidade e potencial para chegar a um time profissional. E são pouquíssimos que conseguem realizar o seu sonho, e eu consegui realizar o meu. Consequentemente, ao realizar o meu sonho, a minha família estava dentro desse contexto. Pela arrancada e pelo golaço de Ricardo Oliveira, 1-1. Eu já estava vivendo aquela transição do amador para o profissional, quando eu decidi entregar minha vida para Jesus. Foi que eu conheci a Débora e a partir daí a minha vida passou a ter mais sentido. Mas eu vi também algo de Deus, né? Porque Deus fez uma promessa para mim, né? E depois é que a gente vai entender. E Deus tinha falado, né? Que eu iria casar, ia constituir uma família com um pastor. Chegou um momento na minha carreira em que, de fato, o ministério ele foi ficando maior do que o personagem como jogador de futebol. Chega a confirmação do meu ministério pastoral quando eu estava num dos maiores clubes do mundo, que foi o Milan da Itália. Eu tive um encontro com o meu pastor, hoje o bispo Samuel Ferreira, mas o ministério pastoral foi confirmado. Isso foi uma das confirmações mais importantes também para Débora, que recebeu uma profecia que casaria com um pastor, e a partir daí eu já exercia esse ministério nos clubes que eu passei. Ele começou na Portuguesa, foi para o Santos, depois para o Valência, depois para o Betis, Seleção Brasileira, e por aí vai, Al Jazeera, onde nós conseguimos estabelecer uma igreja lá, uma igreja onde nós, com muita alegria, fazíamos os nossos cultos e conseguimos congregar muitos irmãos. Uma vez inserido no relacionamento com a Débora,
a minha vida profissional começou a tomar um novo rumo e aí veio destaque nacionalmente falando pela Portuguesa, o primeiro clube que me projetou para o futebol mundial e que me proporcionou viver uma experiência incrível que é o sonho de todo atleta profissional, que é servir a seleção brasileira. O que me fez pensar muito sobre o que eu era, as circunstâncias que eu vivia dentro do Carandiru e agora está vestindo a camisa da maior seleção do mundo e ao lado dos maiores jogadores do mundo. Uma vez vivida essa experiência dentro da seleção, em 2002, eu fui para o Santos, um Santos que estava encantando o Brasil nesse momento e eu cheguei para ser o camisa 9 desse time. E em 6 meses de Santos, eu fui artilheiro da Libertadores e vice-campeão desse ano e eu me preparei junto com a Débora para o nosso casamento, depois de ter comprado a nossa casa, depois de ter feito a decoração da nossa casa, chegou uma proposta da Espanha e aí nós aceitamos e fomos viver a nossa experiência internacional. E logo depois que casamos, fomos para fora do Brasil, para poder viver uma experiência com Deus e uma experiência também profissional. E foi então, nessa temporada, 2003 e 2004, em que eu conquisto os meus 2 primeiros títulos na carreira profissional com o Valência, o que me deu a oportunidade de visitar o rei no Palácio da Espanha. E 3 anos depois eu estou tendo uma experiência incrível, incomparável, que foi a experiência da chegada do Antony. Nós estávamos na Espanha, vivendo a nossa primeira experiência internacional, tão jovens, casados, tendo essa responsabilidade, a responsabilidade de ser uma referência para os mais jovens, com a fama porque chegou, tendo a responsabilidade de cuidar agora da minha esposa e da chegada do nosso primeiro filho. Não foi fácil, mas foi exatamente dentro desse contexto em que Deus acabou nos ajudando e a gente crescemos juntos no cuidado do Antony e ele acabou trazendo uma responsabilidade que de fato eu entendo que foi muito importante e que me fez ser melhor pessoa e entender qual era o meu lugar dentro da família. Depois dessa experiência incrível com o Valência, veio o Betis de Sevilha e me contratou. Eu fui abraçado pelo treinador que me contratou, que pediu, que insistiu na minha contratação, que me ligou quando eu estava servindo a seleção brasileira em 2004, na Copa América do Peru, e nós conseguimos esse título tão importante e histórico para nós, em cima da Argentina. Todo brasileiro lembra desse jogo, o gol do Adriano no finalzinho do jogo, quando os argentinos já estavam comemorando. E perde num jogo dramático por 2-1. Pode até empatar. Quem sabe agora? Capricha, Adriano. Olha o empate! Gol! Pode até empatar! Cheguei no Betis com os brasileiros ali, com o Marcos Assunção, com o Edu, com o Denilson. Nós formamos um time muito forte, o Joaquim naquela época, muito jovem, servia a seleção da Espanha. O Betis me consolidou por causa da minha performance e depois dessa experiência incrível de estar sendo destaque, agora no Betis, uma vez concentrado e a Débora já grávida da Pietra, nós conversávamos muito a respeito de eu estar presente no dia do nascimento da Pietra. Era algo que nós queríamos juntos. Sim. Isso, né? E aí eu pedi para o treinador, que é um grande amigo, que foi um paizão para mim, para me liberar, para eu ir no hospital e acompanhar o nascimento da Pietra. E ele me liberou.
Vivendo um dos maiores sonhos da minha carreira, que foi jogar a Champions League, eu sofri uma lesão no joelho e aí tive que retornar ao Brasil para fazer o tratamento no São Paulo e, consequentemente, isso me proporcionou estar do lado dos meus irmãos, estar do lado da minha mãe e poder acompanhar também o Alisson, meu primogênito, mais de perto, já que a carreira profissional na Europa nos distanciou. E agora, por infelicidade e coisas que acontecem na profissão, eu voltei ao Brasil e tive a oportunidade de tê-los mais próximos. Desde quando eu conheci o Ricardo, eu sempre motivei, né? Eu sempre acreditei também, né? no sonho dele, que também acabou sendo meu. Né? Então eu sempre motivei ele, né? Ele nunca foi de desistir tão fácil, sempre correu atrás do sonho dele. Né? Então eu sempre motivei ele a sonhar mais. Né? Então eu fiz esse papel muito importante na vida dele, né? De acreditar, e como acredito até hoje. Né? E então, antes de voltar para o Betis da Espanha, o Milan da Itália veio e me contratou. Tive a maior alegria de poder levantar a taça mais cobiçada dos times europeus, que é a Copa dos Campeões da Europa, a famosa Champions League. Vivendo um dos maiores sonhos num dos maiores clubes do futebol europeu, o Milan da Itália, de madrugada o meu telefone toca com a notícia do sequestro da minha irmã. Isso mexeu muito com a minha estrutura emocional. Eu não conseguia mais jogar futebol. Eu saía de casa para treinar, chorando, que dava 30 minutos de Milão até o centro de treinamento do Milan, e voltava para casa muitas vezes chorando e esperava dentro do carro para não chegar em casa e a Débora e a minha família vissem eu chorando e passando por aquela situação. Para mim era algo difícil, eu amava, sempre amei, sempre gostei de jogar futebol, mas algo mais forte me impedia de estar exercendo essa profissão, de estar sendo feliz naquilo que eu sempre sonhei fazer, que era jogar futebol. O sequestro da minha irmã criou um buraco dentro de mim que me fez viver um processo, eu acredito eu, sem sombra de dúvida, que foi o início de uma depressão. E aí o Milan, junto com o Saragossa, o Milan decidiu me vender. O Saragossa, ele exerceu a opção de compra, eu permaneci no Saragossa e depois eu retornei ao Betis, voltei para minha casa em Sevilha, para um clube que eu tinha uma história muito vitoriosa e passei um período curto ali, uma temporada no Betis, quando chegou a oportunidade de viver uma experiência que eu nunca imaginei no mundo árabe. Quando chegou esse convite, mexeu muito comigo e eu fui conversar com a Débora a respeito dessa experiência e ficamos um pouco aflitos, porque nós não conhecíamos o que era o mundo árabe. Ao chegar no Al Jazeera, eu comecei a me destacar e aí cheguei, fui campeão da Liga, fui campeão da Copa do Presidente. E ao terminar a temporada, antes da gente sair de férias, eu tive a experiência, pela segunda vez na minha carreira profissional, de pisar dentro do Palácio do Príncipe, do Sheikh Mansour, da família de sheiks ali dos Emirados Árabes. E então eu sempre lembrava de onde eu saí. Eu sempre lembrava que as minhas raízes estavam ali no Carandiru. Tudo que me fez projetar para esse sonho começou dentro do Carandiru. E dentro do Carandiru eu achava que seria impossível viver esses sonhos. Hoje, depois de 21 anos de carreira profissional, eu estou tendo a alegria de poder ter marcas históricas na minha carreira e ser reconhecido como um grande goleador. Uma marca tão expressiva para mim, de 383
6 gols e a alegria de ter um dos meus maiores ídolos reconhecendo o meu talento como um goleador, que foi o Ronaldo Fenômeno, após me fazer um convite de viver uma experiência com ele num clube da Espanha. E após viver 5 anos no mundo árabe, atingindo marcas incríveis como Al Jazeera e tendo uma passagem curta pelo Al Wasl de Dubai, nós decidimos voltar ao Brasil e então veio o convite do Santos. 2015 marcou a minha vida sendo sagrado assim, reconhecido o maior artilheiro do ano nessa competição, que foi Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro. 2015 termina mágico para mim, sendo artilheiro do Campeonato Paulista, artilheiro do Campeonato Brasileiro, artilheiro do Brasil. Rolou pro Ricardo Oliveira! O artilheiro do campeonato não pode ficar sozinho dentro da pequena área. Dentro de um ônibus indo para um jogo tão importante contra o Corinthians, eu recebi uma mensagem da Débora. Um vídeo, né? Um vídeo, através de um vídeo, me dando a notícia de que eu iria ser pai mais uma vez. E essa era a chegada do nosso príncipe Gui. E eu não falei nada para os meus amigos e pensei, eu preciso fazer um gol hoje e anunciar em rede nacional a chegada do príncipe Guilherme. E então eu tive a felicidade de fazer um dos 2 gols que nós fizemos nesse jogo. Eu fiz o segundo, então peguei a bola, coloquei debaixo da camiseta e então anunciei para o Brasil que eu iria ser pai novamente. Mas quem ataca é o time do Santos. Aí o Marquinhos Gabriel, cruzamento para o Ricardo Oliveira, pode ficar ainda mais difícil. Ricardo Oliveira, gol do Santos! Mais uma arrancada, bola esticada, Marquinhos Gabriel disparou. E com isso veio a convocação para a seleção brasileira, vestindo a camisa do Santos, algo que eu nunca sonhei, nem esperava por causa da idade, 35 anos, vim debaixo de algumas desconfianças. E eu consegui dar a volta por cima. Depois de 2016, 2017 eu inicio no Santos, também terminei o ano sendo um dos artilheiros do time. E aí termino meu contrato com o Santos, eu vou viver uma experiência no Atlético, no Galo de Minas, que é algo também que me marcou. Eu fui artilheiro no meu primeiro ano do Atlético, chegando na final do Campeonato Mineiro. No segundo ano eu também fui artilheiro e depois... no terceiro ano eu acabei saindo e vivi uma experiência curta, porém intensa no Curitiba. Viver essa experiência, eu decidi dar uma pausa na carreira, fazer uma autorreflexão e projetar para vocês a minha história de superação, os meus sonhos, para poder entregar para vocês, a fim de que vocês possam encontrar ânimo em meio a essa crise sanitária que sacudiu a nossa nação e que tem abalado o mundo que nós estamos vivendo. E dentro desse processo, muitas vezes eu pensei em parar, mas foi por causa do processo que um dia eu parei, mas não abrindo mão dos meus sonhos, mas parei para dar atenção a um vídeo do maior jogador de futebol de todos os tempos, o Pelé, fazendo uma homenagem a mim por ter batido o número de gols dele em uma edição da Libertadores. Eu, que saí lá do Carandiru, debaixo de todo o contexto que você já conhece, que passei por todo esse processo, estou falando para você que é possível, sim, você realizar os teus sonhos. Ricardo Oliveira, o centroavante é a sua área. Saiu o goleiro do toque. Oliveira controla, va a encarar, le pega Oliveira.
Gostei. Ricardo Oliveira é o nome dele. Não estava desenhado para acontecer. Cruzamento pro Ricardo Oliveira, pode cair na Olha, sobrou no gol. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Gol! Grande Ricardo Oliveira. Poxa, me falaram, rapaz, que você bateu o recorde do Pelé na Libertadores. Ricardão, é bola pra frente. Parabéns. Um abração do amigo Pelé.